Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no capítulo 22 de Êxodo. Nós vamos continuar com as leis que Deus, o próprio Deus, coloca para o povo, tanto para os hebreus quanto para os estrangeiros, tanto visando ressarcir, restituição de bens roubados, como punição, como nós vimos no capítulo anterior, aquele que desonrasse, maltratasse pai e mãe, era punido de morte, as punições eram severas. E neste capítulo nós vamos ter leis mesmo civis, né? E leis morais e religiosas. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar ou vender o animal, pagará 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Esse modo aqui de restituição, de ressarcimento, é interessante porque Zaqueu, quando ele encontra com Jesus, ele fala com Jesus, né? Se ele tiver roubado alguém, dado algum prejuízo, ele restituiria 4 vezes mais. Olha que Zaqueu estava bem conhecedor das leis. Quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, seja boi, jumento ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que o roubou, ela pagará 2 por 1. Quer dizer, o ressarcimento sempre era superior ao valor do bem. Imagine uma lei como essa imposta nos dias de hoje, né? Um ladrão que roubasse algo e ele fosse obrigado a restituir 4 vezes mais, 5 vezes mais, e caso isso não acontecesse, ele era tido como um escravo, ou seja, ele teria que trabalhar, né, de graça até pagar por aquele bem que foi roubado. Falando sério, né, resolveria uma grande parte desse problema de roubos que nós temos hoje. Deus é sábio, muito sábio. Se um ladrão for apanhado roubando de noite uma casa e for morto, quem o matar não será culpado pela morte do ladrão. Mas se isso acontecer durante o dia, ele será culpado de assassinato. Quer dizer, se for morto durante a noite, aquela pessoa, né, da sua casa, ele não tem como identificar, ele não tem como se defender, ele é pego, né, de surpresa, dormindo. Agora, se fosse pego de dia, talvez ali teria a chance de levar aquele ladrão à justiça. Então aqui Deus dá essa norma. Não pode matar o ladrão que for pego roubando de dia, porque pode haver uma outra forma de castigá-lo, a não ser com a morte. Então, essa pessoa que matou o ladrão de dia seria também punido, né? Considerado culpado. E assim, nós temos o roubo sendo punido severamente, havendo restituição acima, né? Muito mais acima do que o bem perdido. Nós temos também situações de empréstimo tanto em bens materiais, como o empréstimo de um pasto, por exemplo, para que o animal fosse emprestado para o animal ser criado e alimentar naquele pasto. Então tem várias e várias situações, e o que nós percebemos e entendemos é que desde quando Moisés começou a ouvir o povo, desde quando ele é aconselhado pelo seu sogro Jetro, ele começa a ouvir o povo,
aquelas filas intermináveis para ouvir as causas que o povo queria que ele consultasse a Deus, agora Deus já vem com a solução para que outras situações que acontecessem. Então, desde as situações ocorridas, Deus já tinha os conselhos ali para o povo, e agora Deus já traz então as leis para ser seguidas de acordo com o que já vinha acontecendo e também com todas as possibilidades que o próprio Deus já conhece do ser humano. Depois nós vamos para as leis morais, a partir do verso 16. Essas leis eu quero ler todas elas. A partir do 16 diz assim: se um homem seduzir uma virgem que não estava com casamento contratado, ele pagará o dote da moça e casará com ela. Porém, se o pai dela não quiser que a moça case com ele, então ele pagará ao pai uma quantia em dinheiro de acordo com o preço de uma noiva virgem. Outra lei que funcionaria muito bem nos nossos dias, né? Porque aqui está protegendo a família, está protegendo a moça, está protegendo a donzela, a moça virgem, né? Caso houvesse um envolvimento e não tivesse a intenção de um relacionamento sério, o pai, se ele não gostasse do rapaz, ele receberia o dote e teria o direito de ainda não entregar a filha para casamento. Se ele se gostasse do moço, receberia o dote e entregaria a moça para casamento. Então estava protegendo uma nova geração com essa lei. Mate toda mulher que fizer feitiçaria. A feitiçaria aqui, o ocultismo, o buscar outros deuses, adorar outros deuses, punido de morte. Quem tiver relações sexuais com animal será morto. Incrível, né? A gente pensar nesse povo nessa época, com tamanha perversidade moral. Então, esses pecados morais que nós vemos hoje, sexo com animais, sexo com crianças, já era muito comum, o homem já era perverso desde essa época, e a cultura egípcia era muito sem moralidade. Então, tudo isso, coisas que estava sendo trazido ali do Egito, e Deus estava punindo também de morte. Condene à morte toda pessoa que oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não somente a mim, o Senhor. E nós vamos ver essa punição lá quando eles fazem aquele bezerro de ouro, vai haver punição de morte. Não maltratem nem persigam um estrangeiro que estiver morando na terra de vocês. Lembrem-se que vocês foram estrangeiros no Egito. Aqui a preocupação com os estrangeiros. E o judeu, ele leva isso muito a sério. Quando os viajantes, até em Atos dos Apóstolos, nós vemos essa lei sendo cumprida ainda. O respeito ao estrangeiro, aquele que precisa de uma guarita, aquele que precisava de água, de comida, né? Então Deus fala, olha, trata bem o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros, então deem valor, né? Tratem como vocês gostariam de talvez ter sido tratado no Egito. Agora vocês vão ter a possibilidade de agir diferente do que vocês foram tratados no Egito.
Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Eu ficarei irado e matarei vocês na guerra. As suas mulheres ficarão viúvas e os seus filhos ficarão órfãos. Deus levou sempre e leva muito a sério as causas das viúvas, as causas dos órfãos. Deus tem leis severas quanto a isso e ele deixa isso muito claro aqui. O cuidado para com as viúvas, o cuidado para com os órfãos. E hoje mesmo, meditando em Salmos, no capítulo 41, eu achei lindo, porque muitas vezes nós queremos ser abençoados. Existe uma condição que nós temos, não que nós devemos fazer algo pensando no benefício, mas existe benefício quando nós agradamos a Deus. E logo no salmo que eu meditei hoje, Salmo 41, a partir do 1, diz assim: como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Olha como é feliz, como é bem-aventurado. Olha as bênçãos para quem se interessa pelo pobre. O Senhor o livrará em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. O Senhor o fará feliz na terra e não o entregará aos desejos dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o Senhor o restaurará. Para quem Deus fará tudo isso? Até o verso 3, para quem se interessa com o pobre. Se você emprestar dinheiro a algum pobre do meu povo, não faça como o agiota, que cobra juros. Continua a lei para o pobre aqui. Se você receber a capa do seu vizinho como garantia de uma dívida, devolva antes que anoiteça, pois a capa é a única coisa que ele tem com que se cobrir. Quando dorme para esquentar o seu corpo, sem a capa ele não tem nada com que se cobrir. Quando ele clamar a mim pedindo ajuda, eu o atenderei, pois sou bondoso. Deus está dizendo aqui, eu vou atender quando o pobre clamar. Eu estou do lado dele, não estou do seu lado, estou do lado do pobre. Não rogue pragas contra Deus e não amaldiçoe nenhuma das suas autoridades do seu povo. Traga-me no tempo certo as ofertas de cereais, de vinho, de azeite. Entregue-me o seu filho primogênito. Entregue-me o seu filhote das suas vacas e das suas ovelhas. Deixe que o primeiro filhote macho fique com as mães 7 dias, porém o 8º dia ofereçam a mim. Aqui Deus vem novamente falando sobre a lei das primícias, do primogênito, de se consagrar a Deus o primeiro, tanto o primeiro filho quanto as crias, os primeiros animais. E o verso 31, vocês são um povo separado para mim. Vocês são o povo santo, por isso não coma carne de animais que tenham sido mortos por animais selvagens. Deem essa carne aos cães. Então Deus está dizendo aqui, vocês são santos, são separados. E como santo, como separados, não pode haver contaminação na nossa vida. E ele compara que se encontrar um animal que foi despedaçado por outro animal, não comam. E interessante que as leis de Deus, elas são na mesma questão moral, mas também ele está trazendo proteção para as nossas vidas. Por quê?
Um animal, quando ele é despedaçado por outro animal, as bactérias que tem na saliva, nos dentes, na boca daquele animal que o despedaçou, vai ficar na carne. E aquilo vai trazer muita doença, principalmente para alguém que está morando no deserto. Então, as leis de Deus, elas são boas, elas trazem proteção. Então, por essa razão, não deveria comer a carne despedaçada. E há uma outra razão, a mesquinhez, a miséria. Não comer nada despedaçado. Por quê? Porque Deus é um Deus de fartura, que estava ali cuidando do seu povo com o maná que caía fresquinho todos os dias, exceto no sábado, mas caía para os 2 dias, as cordonizes quando Deus mandava para suprir a necessidade de carne e de proteína. Deus é um Deus zeloso e ele diz: sede santo, sede separado, não se contamine. E para nós hoje, não se contamine com as coisas deste mundo. É contaminação, é abominável por Deus. Tudo que nós vimos aqui neste capítulo, tantos ensinamentos que nós vemos aqui neste capítulo, é cuidado de Deus para nós. Cuidado de Deus para nós. E Deus se agrada das leis dos homens. Na sua maioria são boas e trazem proteção para as nossas vidas, a não ser leis que possam ter vindo ou virá, que vai ser pecado contra Deus, aí nós ficamos com Deus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.